Carlos Berbert na área, novamente aqui no canal do Pedrosa, dessa vez para a primeira edição do Giro do Gigante desta terça-feira, dia 26 de novembro, trazendo algumas informações recentes do noticiário vascaíno. E como já é de costume, eu vou pedir para a rapaziada que está chegando nesse vídeo já ir deixando o like, porque nos ajuda com o YouTube de diversas formas. É importante também que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações diárias. E uma outra maneira de contribuir com o nosso trabalho é compartilhando os nossos vídeos com seus amigos vascaínos e em seus grupos, que o motivo principal da resenha seja o Gigante da Colina nas mais variadas redes sociais. Como o Vasco ainda não divulgou o cronograma de atividades para esta semana, vamos falar sobre os jogadores que ainda pertencem ao Cruz Maltino e que estão emprestados em outros clubes, mas com contratos próximos de se encerrar. Assim como no Brasil, outros campeonatos de países sul-americanos estão chegando ao fim, como é o caso do Paraguai, onde está atuando o zagueiro Manuel Capasso. Ele foi campeão nacional pelo Olímpia e tem sim boa chance de permanecer por lá. Quem tem uma maior probabilidade de deixar o Gigante da Colina é o atacante argentino Luco Orediano, ele que no começo do ano comunicou à antiga comissão técnica de Ramon Dias que não queria permanecer no clube e inclusive não viajou com o restante do elenco para realizar a pré-temporada no Uruguai, ficou no Rio de Janeiro, disputou os primeiros 2 jogos do Campeonato Carioca e depois foi emprestado ao FC Cincinnati da MLS, Liga Norte-Americana de Futebol, onde se sobressaiu, inclusive recebeu até o gol do ano da competição. E naturalmente, por esse destaque, ele acabou despertando o interesse de outros clubes que enviaram até propostas mais vantajosas para o Vasco. A propósito, uma delas de 4,5 milhões de dólares na época, mas a diretoria cruzmaltina nada pôde fazer, exatamente porque há uma opção e preferência de compra prevista no contrato com o FC Cincinnati de 3 milhões de dólares, mas que tem um prazo a ser cumprida. Caso contrário, o Orediano ele se reapresenta ao Vasco, que já havia sinalizado o desejo de contar com o jogador, mas tudo vai depender da vontade do atacante argentino. Já o atacante Figueiredo, a princípio, retorna ao Vasco. Ele estava emprestado ao Curitiba desde o início da temporada, mas o clube paranaense já comunicou que não vai mantê-lo para 2025. Até mesmo pela sua passagem discreta, a diretoria não vai se esforçar para renovar o empréstimo ou até mesmo contratá-lo em definitivo. Ou seja, há uma indefinição sobre o futuro e próximo clube de Figueiredo até o momento. Em contrapartida, o volante Zé Gabriel, que também está emprestado ao Coxa, mas desde a segunda metade de 2024 tem uma maior chance de permanecer. Isso porque, de acordo com a informação do meu amigo e jornalista Rogério Scarione, setorista do Curitiba, a diretoria estuda ampliar o empréstimo do jogador. O goleiro Alexander, que disputou a Série C do Campeonato Brasileiro pelo Ipiranga de Erechim, a propósito alcançou a fase final, mas não conseguiu acesso, provavelmente vai retornar ao Rio de Janeiro. Segundo a apuração que eu consegui aqui pelo canal do Pedrosa, ele tem acordo encaminhado para atuar pelo Bangu durante o Campeonato Carioca. Mas e aí, torcedor vascaíno? Queria saber de vocês, algum desses 5 jogadores citados anteriormente, Capasso, Orediano, Figueiredo, Zé Gabriel e até mesmo o goleiro Alexander, algum deles merecia uma nova oportunidade na próxima temporada? Deixa aí nos comentários. Agora, falando de categorias inferiores, o Gigante da Colina descobriu na noite da última segunda-feira o seu grupo e adversários na primeira fase da próxima edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Os crias da Base Forte vão estar no grupo 32 e vão enfrentar o Nacional de São Paulo, o Canaã do Distrito Federal e o 15 de Piracicaba, também de São Paulo. E aí, na questão logística, o Vasco teve um pouco de sorte, já que as suas partidas vão ocorrer no estádio Nicolau Alayon, que fica na Barra Funda, exatamente na capital paulista. Em seguida, eu vou deixar um recado do Pedrosa com a Simples Reserva, patrocinadora aqui do canal para vocês. Se liguem aí. A Simples Reserva é a nova parceira do canal do Pedrosa e ela tem um conceito que o nome já traduz. Simples. É roupa de qualidade sem preço astronômico. Para mim, a ideia de estar bem vestido também é saber ser simples, onde quer que você esteja. Seja no trabalho, no lazer, com frio ou calor, é o que faz parte do seu dia a dia. E apontando a câmera do seu celular para esse QR Code aqui na tela ou clicando no link da descrição, você pode usar o cupom PEDROSA10 e ganhar 10% de desconto na Simples Reserva. Seja para homens, mulheres ou crianças. Ficou fácil estar bem vestido e num preço bom também. Quer saber mais? Clica lá, vem comigo, tamo junto.
Então tá aí lá na... Com o cupom PEDROSA10 vocês têm 10% de desconto em compras na Simples Reserva, patrocinadora aqui do canal. Para aproveitar essa oportunidade, é só procurar o link da Simples Reserva na descrição desse vídeo, aqui embaixo, tá bom? Ou então apontar a câmera do seu celular para o QR Code desse vídeo que está aqui no canto esquerdo da sua tela. Galera, eu sou o mais novo parceiro da GoCase, tá? Essa garrafa aqui, personalizada, ó, Pedrosa, GoCase, a menorzinha, essa aqui é a mais prática, pra galera que leva pro trabalho, esse copo da GoCase, que você pode inclusive também personalizar, pode colocar o seu nome também, tá? Olha como a GoCase é absurda, ó. Tem mochila do Vasco da Gama, carregador portátil Vasco da Gama da GoCase, capinhas, toma, Pedrosa 10. O link tá aqui na descrição, no site da GoCase. Tá ocorrendo na GoCase, inclusive, a Go Black. Você compra uma capinha e ganha outra, entre outros descontos que tem acontecido lá também. Vários produtos oficiais da GoCase para você poder aproveitar. Vai lá, utilize o cupom Pedrosa, não deixa de utilizar o cupom Pedrosa lá na GoCase para você me ajudar também. Não adianta só eu te ajudar, você tem que me ajudar a te ajudar. E lá na GoCase você tem essa oportunidade também de pegar vários produtos oficiais. Aproveita a Go Black que tá rolando e tem vários descontos lá também. Vem pra GoCase. Não esquece de apontar sua câmera pro QR Code aqui da GoCase ou clicar no link da descrição, tá bom? Na sequência, eu vou deixar para vocês um trecho da última live feita pelo Pedrosa no pós-jogo de Corinthians e Vasco da Gama, dele fazendo a sua análise dos motivos que levaram à demissão do técnico Rafael Paiva e as melhorias que o Vasco precisa fazer para a próxima temporada. A eliminação acontece, todo mundo tratou como, ok, tá tudo bem, estou conformado, chegaram muito longe, o Vasco foi muito longe, o Pedrosa tá sendo ranzinza, o Pedrosa tá sendo chato, que poderia mais, Pedrosa? É claro que não poderia mais, sendo que o Atlético Mineiro era um time que, naquele momento ali, não mostrava ter toda a superioridade que teoricamente tem sobre o Vasco da Gama. Muito pelo contrário, o Vasco foi covarde naquele momento ali no segundo tempo, preferiu ficar se encostando e sentando no resultado que tinha construído no primeiro tempo, um 0-0, um 2-2 naquele caso, que levava para os pênaltis e que não garantia nada. Mas as pessoas naquele momento, elas preferiram, a todo instante, achar que estava tudo bem, que o Paiva tinha feito um grande trabalho, que já estava ok, que tá bom, que chegou na semifinal, e o Vasco jogando dentro de casa, com condições de decidir aquela situação dentro de casa, de chegar a uma final de Copa do Brasil, teve uma postura vergonhosa no segundo tempo, seu treinador errou em todas as substituições, mas todo mundo estava satisfeito. É mentira minha? É mentira minha? Se for mentira minha, vocês podem falar aí no chat. Que enquanto eu estava aqui esbravejando, inconformado, falando que eu não concordava com as decisões, que eu não concordava com a postura que ele tinha adotado no segundo tempo, que o Vasco poderia sim mais, tinha um monte de gente que continuava defendendo algo que, aos olhos, percebia-se claramente que o Vasco já não jogava mais bola. E eu já estava alertando isso desde a partida contra o Juventude, 1-1 em São Januário. Vem os próximos jogos. O Vasco toma uma sapatada no meio desse jogo aí de 3-0 do São Paulo. O Vasco toma uma sapatada do Fortaleza. O Vasco toma uma sapatada do Botafogo. Em leituras completamente equivocadas do treinador. Vai pegar os últimos jogos do Botafogo. O Botafogo só ganhou com tranquilidade do Vasco. 3-0. Por quê? Porque o técnico Rafael Paiva, nas leituras de jogo que ele fez, preferiu achar que ele poderia jogar de igual para igual com o Botafogo. Ele quis marcar o Botafogo em bloco alto. Ele quis botar o Jean Davi para ter posse de bola contra o Botafogo, que é o melhor time do Brasil. Que até então era o líder do campeonato, tem 70 pontos no campeonato, é o finalista da Libertadores e tem jogadores de seleção. Essa foi a leitura do Rafael Paiva para jogar contra o Botafogo. O que aconteceu? O Botafogo fez 3-0 com a maior facilidade do mundo. Era 2014, ele estava na expectativa de ser convocado para a Copa do Mundo, que seria no Brasil. Então ele achava que se esse escândalo caísse na imprensa ia prejudicar a chance dele ser convocado. Meu medo é sair esse negócio na imprensa. Aí você pega os próximos jogos do Botafogo, 0 para igual com o Botafogo. Do Botafogo, em leituras completamente equivocadas do treinador. Vai pegar os últimos jogos do Botafogo. O Botafogo só
ganhou com tranquilidade do Vasco. 3-0. Por quê? Porque o técnico Rafael Paiva, nas leituras de jogo que ele fez, preferiu achar que ele poderia jogar de igual para igual com o Botafogo. Ele quis marcar o Botafogo em bloco alto. Ele quis botar o Jean Davi para ter posse de bola contra o Botafogo, que é o melhor time do Brasil, que até então era o líder do campeonato, tem 70 pontos no campeonato, é o finalista da Libertadores e tem jogadores de seleção. Essa foi a leitura do Rafael Paiva para jogar contra o Botafogo. O que aconteceu? O Botafogo fez 3-0 com a maior facilidade do mundo. Aí você pega os próximos jogos do Botafogo. Cuiabá foi mais resistente que o Vasco. O Vitória quase venceu o Botafogo tropeçou contra o Atlético Mineiro, tendo um a mais. E o único time que quis bater de frente com o Botafogo foi o Vasco. Porque o Rafael Paiva achou que dava para fazer alguma coisa diferente. E vale lembrar que no meio desse caminho, ele tentou também fazer com que o Vasco tivesse uma filosofia de jogo de posse de bola. Vocês lembram quando ele estava conseguindo tentando trazer essa saída de bola do Vasco desde o Léo Jardim? Que ele botou o esforço em campo, que o Vasco errava a saída de bola, porque ele queria sair curto. Sendo que claramente o time do Vasco era um time que tinha que ter o Verratti como referência, a aproximação dos pontos para ganhar a segunda bola, era o que mais se notabilizava como algo positivo no Vasco. Essa transição rápida, com gols de transição rápida, e que isso era mérito dele também, mas principalmente, coisa que a gente não viu hoje, coisa que a gente não viu contra o Botafogo, coisa que a gente não viu contra o Fortaleza, principalmente, esse grupo era unido. Esse grupo brigava por cada bola, o Vasco competia, eles davam tudo dentro de campo. Eles davam tudo. Porque parece que a gente, focando no Paiva, que foi demitido e acabou sendo a primeira cabeça a rolar aí, digamos assim, parece que a culpa é só do Paiva. E não é. A culpa não é só do Paiva. Ele é um treinador limitado, ele é um treinador que já fez tudo que ele podia fazer, até o momento que ele podia fazer, ele bateu no teto. E tá tudo bem. Porque a gente tá falando do primeiro trabalho profissional desse cara. Porque ele subiu para o Vasco da Gama, ele pegou uma pica enorme e até então ele conseguiu resolver essa pica até onde ele pôde. O grande erro foi quando as pessoas começaram a ter mais gratidão do que visão, do que se via em campo. Encontrava-se uma gratidão por tudo que ele tinha feito no momento que ele tinha conseguido fazer o Vasco vencer, conseguido fazer o Vasco se classificar na Copa do Brasil, e que essa Copa do Brasil muitas vezes maquiava o desempenho do Vasco da Gama. E essa gratidão ela foi percorrida pelos próximos 2-3 meses. E aqui estamos. Falando de um Vasco que hoje tomou de 3-0 para um Corinthians, que até outro dia estava na zona do rebaixamento, brigando para não cair. Que perdeu para o Internacional dentro de casa, e mais uma atuação fraca. E que tem 2 vitórias nos últimos 14 jogos. Agora, a culpa é só dele? É claro que não. A culpa é do diretor Marcelo Santana, que até o momento não explicou ainda a janela que ele fez. A culpa é do diretor de futebol Felipe, que é responsável direto na janela de transferências em tudo que se faz na pasta do futebol. A culpa também é do Pedrinho, que no final das contas supervisiona isso. E o Vasco da Gama não conseguiu repor, ou melhor, qualificar o seu elenco, que já era fraco, para a segunda parte da temporada. Os times, como o Corinthians, por exemplo, mesmo fazendo da forma que eles fizeram, que para mim é totalmente esdrúxula, de sair aumentando o salário, de sair gastando sem nenhum tipo de limite, eles botaram o pé onde eles achavam que eles tinham que alcançar. Não teve nenhum tipo de austeridade, mas estão aí, ó. Provavelmente vão se classificar por uma competição sul-americana, seja uma pré-Libertadores ou uma Copa Sul-Americana, e resolveram reforçar o time. Tem um grande treinador, ele falando merda do Vasco ou não, ele falou merda do Vasco mesmo, ele jamais poderia ter falado aquilo sobre o Vasco, mas é um treinador de calibre, é um treinador conceituado, que fez um trabalho muito ruim aqui no Vasco no início dessa temporada, mas que no ano passado conseguiu salvar o Vasco. E nesse ano as coisas pioraram, cara. E no final das contas, acho que a gente não pode esquecer que esse grupo tem muita responsabilidade, gente. Esse grupo é o mesmo que foi eliminado para o Nova Iguaçu. Esse grupo é o mesmo que tomou de 4-0 para o Criciúma em São Januário. Esse grupo é o mesmo que tomou de 6-1 para o Flamengo. É o mesmo grupo. Tirando um jogador ou outro. No máximo. E esses caras parecem que não têm vergonha na cara. Eles parecem que não têm vergonha na cara, irmão.
Porque assim, uma coisa é a bagunça tática, coisa que a gente já vê há muito tempo nesse time do Rafael Paiva. Outra coisa é a postura, mano. É muito chato falar disso. Quem estuda futebol, bota uma coisa na cabeça de vocês. Com certeza tem alguém me ouvindo aí que estuda futebol. O pior argumento que a gente pode usar, para um jogo tão complexo como é o futebol, é sobre vontade. Geralmente esse argumento é o último. Pois faltou vontade nesse time. Geralmente é o último. Geralmente você olha a qualidade do trabalho do treinador, a qualidade física e de intensidade desses jogadores, a qualidade técnica desses jogadores, o adversário, o campo. Tem tantos fatores aí que você pode analisar antes da vontade que é muito raso a gente falar só sobre vontade. Mas, além de tudo que falta no Vasco, para esse time, em vários momentos, na maior parte da temporada, faltou vontade. Faltou vontade. E a verdade é essa. Um time que toma de 3 vezes em 8, 7 jogos, é uma vergonha, porra. O time que já tinha tomado goleada do Flamengo, do maior rival, a maior goleada da história, em relação ao Flamengo vencendo o Vasco. Esses caras não têm vergonha na cara? Lacta, há mais de 110 anos, cada pedacinho aproxima. Ainda tem uma ala da torcida que acha que o em relação ao Flamengo vencendo o Vasco. Esses caras não têm vergonha na cara? Ainda tem uma ala da torcida que acha que o Verratti é o... Desculpa, gente. O Verratti ainda é um dos poucos ali que se importa com alguma coisa. Um dos poucos que briga, que xinga, que bota cara, que cobra. Um dos poucos. Como é que esse cara vai voltar a ser o cara que ele era, que ele foi na temporada, se ele tem 36 anos e ele tem mais de 50 jogos na temporada e ele não tem reserva? Vocês acham o quê? Que o Verratti ia chegar em quase dezembro de 2024 fazendo tudo que ele fez durante a temporada inteira? Com esse time fraco e limitado como é o do Vasco da Gama? Sem uma reserva pra ele descansar? Um cara que já jogou com febre? Um cara que já jogou com a costela fissurada? Vocês acham o quê? Que esse cara vai render a temporada inteira? Que a culpa é do Verratti? E não é do time bagunçado taticamente, não é da falta de peças que a diretoria não fez acontecer, não é do descanso que ele deveria ter e ele não teve. Não é, né? Não é. Tem que ser muito raso pra achar que o problema do Vasco é o Verratti. É a mesma história, como no começo do ano o problema do Vasco era o Léo Jardim. Quando em algum momento o problema do Vasco é o Paê, o problema do Vasco é o Coutinho. Parem com isso, o problema do Vasco é a falta de atleta. O problema do Vasco é o perfil desse elenco, que foi muito mal montado pelo Alexandre Matos e pela 777. O problema do Vasco é a falta de intensidade desse time, que morre fisicamente no segundo tempo dos jogos. O problema do Vasco é correr errado pra cacete, porque tem um técnico limitado, não muda o sistema, sempre no 4-4-3-3, sempre limitado. E o problema do Vasco também é a qualidade de jogadores. E esses jogadores não são o Verratti. Não é o Paê, não é o Coutinho, não é o Lucas Piton, não é o Léo Jardim. Não é. Compreendem? O Vasco para 2025, gente, além de tudo que eu já falo aqui, como a gente cobrou, por exemplo, na entrevista coletiva, e o CT quer disputar com os grandes times do futebol brasileiro? Beleza, tem que ter um CT de qualidade. Primeiro passo, estrutura. Como é que o Vasco vai competir com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Fluminense, com, sei lá, a maioria dos times aí grandes de Série A, ou até os pequenos, digamos assim, pequenos, não gosto nem de usar essa palavra, mas de menor expressão, como o Red Bull Bragantino da vida, que tem um CT de primeira linha. Como é que o Vasco vai competir, seja no mercado, ou seja, fisicamente, tecnicamente, se não dá o melhor suporte para os seus jogadores? O CT do Vasco é feito de container, gente. O CT do Vasco tem goteira. Tem goteira. Tá? Aí vocês acham que o jogador do Palmeiras ele tem mais condição de desempenhar em campo ou do Vasco? O Corinthians, que até pela fala do Ramon Dias achei muito desrespeitosa e totalmente desnecessária, se ele comparasse as estruturas de trabalhar do Corinthians e do Vasco, aí ele estaria coberto de razão. Vai no CT Joaquim Grava. Vai lá. Como é que é o CT do Corinthians? Primeira linha. Primeira linha.
Então, primeiramente, o Vasco tem que se estruturar. Segundo, departamento de scout. Ah, não é tão importante. É importante sim. É muito importante. Porque o Vasco, há mais de 10 anos, gasta dinheiro com jogadores ou que eles não têm saúde, ou que eles são tecnicamente acima da média, mas não conseguem desempenhar fisicamente, ou eles têm muita saúde e pouco raciocínio. O Vasco tá sempre errando. Tá sempre errando. Tá sempre jogando dinheiro fora. Tá sempre errando no mercado. Tá sempre contratando jogadores errados. Tá sempre fazendo apostas erradas. Tá sempre queimando dinheiro, rasgando dinheiro. Aí, o Fortaleza. Olha o Fortaleza. 8 milhões de folha. Tá lá, com mais de 60 pontos no campeonato, brigando pelo título. No mínimo, já tá classificado para a Libertadores. E aí? Vocês acham que é por acaso? Vai ver a estrutura do Fortaleza, o CT do Fortaleza. Vai ver o trabalho de scout que esse grupo tem. Inclusive, ao achar o Vojvoda. O Fortaleza é tão competente que ele achou o Vojvoda, que já tinha 6 anos de trabalho, que tinha feito um bom trabalho no Chile, classificou o time dele para a Libertadores e chegou ao Fortaleza. E aí, como é que compara? Como é que eu vou cobrar do Vasco? Tem que cobrar da diretoria. Primeiro o Vasco tem que se organizar. Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo no canal do Pedrosa. Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês a respeito dos temas que eu trouxe. O Pedrosa, ele vai fazer uma live hoje aqui no YouTube a partir das 8 horas da noite. Por isso, é importante que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as notificações diárias. E uma outra maneira de contribuir com o nosso trabalho é compartilhando os nossos vídeos com seus amigos vascaínos e em seus grupos, que o motivo principal da resenha seja o Gigante da Colina nas mais variadas redes sociais. Então é isso, rapaziada. Vou ficando por aqui. Até a próxima e tamo junto!